Bom, pessoal, para fazer o nosso pãozinho simples, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 600 ml de água morninha, 3 colheres de sopa de açúcar. Também vou colocar aqui uma colher de sopa de sal bem rasinha, tá, pessoal? Para esse pão eu vou usar uma colher de sopa de melhorador de massa, tá? Você encontra em casas de panificação, lojas de panificação. 10 gramas de fermento biológico seco. Vou colocar aqui, ó, para saborizar, uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? E 50 ml de óleo. Pessoal, essa é uma massinha muito gostosa, muito saborosa, tá? É uma massinha turbinada aí. Quem come esse pão, pessoal, gosta muito porque fica semelhante àquele pãozinho de padaria. Olha, 2 colheres de sopa de leite em pó. Agora a água bem morninha, tá, pessoal? Morninha, leve, tá? Porque ela facilita para dissolver os ingredientes aqui. Eu vou misturar, desmanchando todos os grumes. Se você tiver o fouet aí para poder bater nesse momento, também é importante, tá? E vou usar de farinha a princípio, tá, pessoal? A princípio eu vou usar 1 kg de farinha. Farinha de qualidade, né, pessoal? 90% da qualidade do seu pão caseiro tá na farinha. Então escolha uma farinha de qualidade. Vou colocar aqui, enquanto der para mexer com a colher, eu vou trabalhar com a colher, tá? Mas depois eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, tá? Ao todo nessa receita aqui eu vou colocar 1,2 kg, tá? Comecei com 1 kg aqui, vou ver o ponto de massa e vou ver que ela vai precisar mais de um pouquinho de farinha. Então eu vou colocar lá na descrição do vídeo 1,2 kg, tá? Vou jogar, ó, a farinha aqui. Por enquanto eu tô jogando aos poucos, tá? Isso facilita, tá? Enquanto ela tá um pouco mole, você vai trabalhando com a colher. Depois que ela já começar a ficar firme, aí você já trabalha com as mãos. Coloquei 2 ovos inteiros aqui, tá? Nesse ponto. E aí vou trabalhar. Se você tem uma maceira, você vai fazer esse trabalho na sua maceira. Se você tem cilindro em casa, você vai misturar ela aqui no ponto que não gruda na mão e aí vai passar no cilindro. Ó, nesse momento acabou 1 kg de farinha de trigo, tá? E aí eu vou pegar mais um pouquinho para continuar acertando a massa, porque ela ainda tá um pouquinho mole, tá bom? Ó, vou colocando aqui, ó, a farinha e vou vendo o ponto, tá? Essa massa, pessoal, depois que ela chegar no ponto, eu vou sovar ela de 10 a 15 minutinhos, tá? Sovar bem. Ela tem que ficar uma massa levinha, tá? Uma massa macia e levinha, jamais pesada. Ficou pesada porque você passou o ponto de farinha, aí você tem que colocar um pouquinho de líquido nela, tá? Para dar um pão de qualidade. Ó, vou sovar ela até ela ficar levinha, aveludada, e depois vou dar um descanso. Essa massa, ela vai descansar 2 vezes. Por quê, pessoal? Quando nós não temos equipamentos para poder trabalhar essa massa, sovar ela até ela chegar no ponto de véu, nós vamos trabalhar com o descanso da massa para que a própria farinha vá desenvolvendo o glúten aí e ela vai pegando aí ponto de véu, tá? Na base do descanso. Olha, vou acrescentando farinha, vou sovando. Eu sempre gosto de fazer essa massinha, pessoal, quando vai chegar visita, vai chegar bastante gente em casa, eu aí faço esse pãozinho, porque aí eu asso ele de manhãzinha e nós comemos aquele pãozinho fresquinho, caseiro, pessoal, no café da manhã, tá? Então, essa massa, ela dá certo, é testada e aprovada, eu sempre faço ela. Então, dou a dica para vocês aí. Deu para trabalhar com ela, ela não tá grudando muito, tá? E eu paro de colocar farinha de trigo, tá? Aí você não vai colocar mais farinha de trigo em excesso, tá? Aí você só vai sovar ela, tá? Vai sovando ela. Se você não tiver uma bacia, tá? Você vai sovar ela na bancada mesmo. Olha aí, pessoal. Após bem sovada ela, olha o ponto da minha massa. Agora, ó, tá no ponto. Eu vou tampar essa bacia aqui, vou deixar ela descansando por 20 minutinhos, tá? 20 minutinhos, tá? Vai ser o primeiro descanso dessa massa antes de trabalhar com ela novamente, tá? Então, já volto com vocês aí, 20 minutinhos de descanso para essa massa. Tá aí, pessoal. Após descansar minha massa, ó, ela deu até uma leve fermentada. Agora, o que eu vou fazer? A minha função agora, pessoal, vai ser tirar toda a fermentação dessa massa, porque eu vou bolear para ela descansar a última vez, tá? Ó, eu puxo ela toda para cima, depois para desgrudar aqui, tá? Vou colocar um pouquinho de óleo, pessoal, bem pouquinho mesmo,
que isso facilita a soltar ela aqui da vasilha. E depois vou, ó, pressionar ela bem. Para facilitar tirar a fermentação dela, eu vou jogá-la aqui na bancada, tá, pessoal? Vou dividir ela em pedaços e aí vou dar uma sovada em cada pedacinho separado. Isso tudo eu estou desenvolvendo a massa. Olha só, pessoal. Olha como ela está fermentada, você vê, ó, a rede de glúten no meio dela, ela fica cheia de buraquinhos, tá? E agora eu sovo ela para tirar a fermentação. Vou separar ela todinha aqui, pessoal, em tamanhos de 80 gramas, tá? Eu vou fazer o pãozinho tipo cachorro-quente, tá? Aquele cachorro-quente menorzinho, colegial. Então, ó, vou separar ela em porções de 80 gramas, vou bolear, vou deixar ela aqui na bancada, eu coloco um pouquinho de farinha na bancada para depois ela soltar, vou tampar com plástico para não ressecar, tá? E aí, depois de 10 minutos, eu vou voltar com vocês. Aí sim, vamos modelar esses pãezinhos deliciosos caseiros aí. Tá aí, pessoal, ó. Após descansar por 10 minutos, tá? Eu vou abrir os meus pãezinhos, fica muito fácil depois desse descanso, que ela fica uma massa muito macia, gostosa. Perceba que a minha bancada tá limpinha, eu não tô colocando farinha, isso facilita na hora de fechar, tá? Eu tô fazendo colegial, tá, pessoal? O cachorro-quente menorzinho, ó, colocando na minha assadeira untada com óleo. Mas se você quiser fazer tipo hambúrguer, ó, aqui é só dar mais uma boleada nele e já arrumar ele redondinho assim mesmo, tá bom? Vou arrumar todo ele aqui, tá? E depois que ele estiver arrumado, eu vou pincelar, finalizar ele antes da fermentação. Olha, pessoal, já tá todo arrumadinho meu pãozinho colegial, tá? Caseiro. Agora, ó, só pincelo ele com gema, vou levar ele para local abafado, aonde ele vai dobrar de tamanho, tá? Local abafado eu coloco sempre dentro do meu forno desligado, tá? E aí deixo lá ele descansando. Isso depende, pessoal, da temperatura ambiente, tá? Pode demorar 20 minutos, 30 minutos. Se tiver muito frio, pode demorar até um pouco mais. O importante é ele dobrar de tamanho, tá? Eu vou mostrar para vocês o tamanho ideal antes de assar esse pãozinho colegial. Então não saia daí não, tá? Olha só, pincelei todo ele aqui e já volto com vocês depois do descanso mostrando o tamanho certinho e vou falar tempo e temperatura. Tá aí, pessoal, ó, meu pãozinho já descansou. Já dobrou de tamanho. Agora eu vou levar ele para forno de 250 graus, escolhi com 10 minutinhos de antecedência, tá? E vou levar ele para assar, ele deve assar entre 25 e 30 minutos, tá bom? Então, vou levar o meu para assar, não saia daí não, que eu vou mostrar, assim que ele estiver assadinho, vou mostrar como fica essa maravilha de pãozinho caseiro colegial, tá, pessoal? Tá aí, ó, que maravilha de pão. Olha, pessoal, um pãozinho para o café da manhã, para o lanche da tarde, vai fazer sucesso. Até mesmo para o Faça e Venda, tá? Eu já vendi desses pãezinhos aí, fazendo em casa, tá? Não dava conta porque o meu forno era pequeno, mas é um pãozinho com a massinha fofinha que desmancha na boca, tá? Desde já, deixa o seu like, compartilha, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Ajude aí, pessoal, o canal Cozinha para Iniciante tá precisando da sua ajuda aí. Compartilhe, chame pessoas aqui para o canal, tá? E eu vou ter sempre receitinhas como essa. Pãozinhos fofinho, caseiro, bolo para o Faça e Venda ou para você degustar com sua família. Tá aí, pessoal, ó, fique com essas imagens desse pãozinho. Olha o miolo, pessoal, que delícia. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.